Olá, leitores, meu nome é Arthur e hoje chegou a hora então de eu finalmente comentar com vocês sobre o livro Dom Casmurro de Machado de Assis aqui no canal. Então, sem mais delongas e bora lá para esse vídeo que eu tenho bastante coisa para conversar sobre esse livro aqui com vocês hoje. Bem pessoal, esse vídeo ele será dividido então no formato resenha aqui do canal. Então para quem já conhece as resenhas que eu faço de livros aqui, sabe que eu divido em alguns certos tópicos. Que são basicamente o primeiro deles, a vida e obra do autor. Depois eu dou um contexto, né, do livro, dou uma sinopse, né, digamos assim. Depois faço então as minhas observações e chego a uma conclusão no final. Nesse vídeo aqui, especificamente, vai ter sim spoilers do livro, tá? Caso você ainda não tenha lido Dom Casmurro, esse vídeo vai sim conter spoilers, mas eu acho que Dom Casmurro é uma obra que não se estraga pelos spoilers, e eu acho muito difícil, né, você conhecer o livro Dom Casmurro, né, ter contato com o livro Dom Casmurro, sem ter tomado nenhum tipo de spoiler no decorrer da vida, porque nas escolas isso é o que mais tem, tá? Então você sempre vai receber spoiler de algum trecho do livro, ou até mesmo do final, nas aulas de literatura ou de língua portuguesa. Então isso é super normal, tá? E não estraga, eu garanto pra vocês. Eu sabia de tudo que acontecia aqui já nessa história, e isso não estragou nem um pouco a minha experiência de leitura com Dom Casmurro. Mas se você é uma pessoa que não quer spoilers, não gosta disso, fecha esse vídeo, tá? Porque ele vai conter spoilers, apesar de ser de um livro de mais de 100 anos atrás. Então acho que isso não é um problema tão grande assim. Sobre a vida do autor, eu não vou me delongar muito, pois em um vídeo que eu fiz há poucos meses atrás, eu falei já sobre um outro livro do autor aqui no canal, chamado A Mão e a Luva, que no começo desse vídeo eu dou um panorama bem grande sobre a vida do autor, ou seja, do Machado de Assis. Então, caso você queira saber mais sobre a vida dele, eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo onde eu faço o vídeo, né, sobre o livro A Mão e a Luva, e lá eu explico mais sobre a obra e vida do Machado de Assis. Mas aqui, nesse vídeo mesmo assim, eu vou falar sobre algumas coisas da vida dele. Machado de Assis, ou Joaquim Maria Machado de Assis, nasce então no Rio de Janeiro no ano de 1839 e vem a falecer no ano de 1908. Ele era pai de um pintor e órfão de mãe a partir dos seus 10 anos. Sua mãe era uma portuguesa que veio ao Brasil. Ele era um rapaz negro que viveu uma parte de sua vida onde o Brasil era um país escravocrata. Só aos seus 50 anos, no ano de 1888, veio então a Lei Áurea, quando acabou, entre muitas aspas, com a escravidão em nosso país. Bom, Machado de Assis, na sua infância e juventude, era um garoto bem pobre, mas conseguiu subir na vida com os seus livros, né? Então é um caso raro aí que a gente tem, né? Se tornou aí um dos maiores escritores da literatura brasileira. Bom, Machado de Assis, ele sempre foi uma pessoa muito discreta, não dava muitas informações sobre a sua vida e não era uma pessoa muito lá polêmica, digamos assim. Então, sobre a sua vida, sabe-se poucas coisas, tá? Bom, seus livros, eles podem ser divididos basicamente em duas fases. Algumas pessoas eu sei que não gostam de dividir os livros deles dessa forma, mas eu acho que é uma forma bem legal de dividir, sim, os livros dele. A primeira delas foi a fase do romantismo, e o romantismo foi uma escola literária, né, onde tinha toda a idealização das coisas, não só das mulheres, mas como de tudo, né, ali, e enfim, eram livros que normalmente eram publicados em folhetins, e o Machado de Assis começou a escrever seus primeiros livros nesta fase, e seus livros, consequentemente, tinham muito da influência do romantismo, que durou entre o século XVIII e o começo do século XIX. O seu livro mais famoso dessa época foi, sem dúvidas, Helena. Lançado em 1876, ele lançou também A Mão e a Luva em 1874. Ambos foram lançados em formatos folhetinescos, ou seja, eram publicados diariamente em jornais. Depois veio a sua segunda e grande fase, onde fez Machado de Assis se tornar, enfim, um dos grandes escritores, que foi a fase do realismo. Muitos dizem até mesmo que o Machado de Assis foi o responsável, né, por inaugurar o realismo aqui no Brasil, com a sua obra lançada em 1881, chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois, então, veio Quincas Borba, em 1891, Dom Casmurro, em 1899, que foi uma das últimas obras publicadas pelo autor. Em suas obras, o Machado de Assis ele tem uma escrita que trabalha muito com a ironia e com o sarcasmo. Então, muitas coisas ficam nas entrelinhas, ele não entrega nada na tua cara. E a narrativa, a construção, a ambientação, a interação dos personagens dentro dessa história é uma coisa muito legal, e é isso que me encanta tanto na escrita do Machado de Assis. É uma escrita que, na minha visão, ela é muito única, sabe? Você bate o olho naquele texto e você sabe, isso daqui
é algo que Machado de Assis escreveu. Ele possui também personagens muito cativantes, lembrados até hoje da literatura, e complexos ao mesmo tempo, como o Dom Casmurro, que eu vou comentar sobre ele no vídeo de hoje, e o Brás Cubas, né, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Bom, falando agora de fato sobre o livro Dom Casmurro, lançado, como eu já disse anteriormente, no ano de 1899. Esse é um livro dividido então em 148 capítulos, porém todos os capítulos são super curtos, então dá para você ler rapidamente cada um. E eu particularmente gostei bastante disso, deixou a leitura bem mais fluida. E o livro é narrado então em primeira pessoa pelo Bento Santiago, ou apelidado também de Dom Casmurro, e é um livro que vai se tratar de um fluxo de memórias, então ele vai contar as memórias do seu passado. Então, em diversos momentos aqui da trama, o narrador ele vai interromper algo que ele está explicando para se lembrar, falar de algo do passado. Então, não é uma narrativa tão linear assim, mas isso não deixa o livro confuso e não dificulta a leitura, tá? Vale lembrar que o Dom Casmurro que está escrevendo este livro, ele está escrevendo de fato um livro, né, com o título Dom Casmurro, ele já é um cara idoso e ele também guarda muitas amarguras desse seu passado que ele vai contar aqui pra gente. Então ele é uma pessoa bem solitária também, enfim. E o próprio apelido dele, né, Dom Casmurro, é um apelido assim, que logo no início é algo que vai fazer a gente já desconfiar um pouco do personagem, pois ele ganha esse apelido depois de velho. E segundo ele mesmo, Dom Casmurro tem um significado parecido com taciturno, coisas do tipo. E ele fala que a gente não precisa pesquisar no dicionário isto, podemos confiar nele, é isto mesmo que significa Dom Casmurro. Porém, se formos checar no dicionário o que significa também Dom Casmurro, ele tem mais de um significado esse apelido, a gente vê que é algo parecido com ranzinza, zangado, desconfiado, enfim, aí a gente já começa a desconfiar aí também do narrador, né? Então, ele disse que só tinha um significado e que ele tinha certeza de que era esse significado do apelido dele, mas quando vamos consultar no dicionário, o Dom Casmurro significa muitas outras coisas também, coisas não tão legais assim. O livro se passa inteiramente no Rio de Janeiro, como a maioria das obras de Machado de Assis. E atualmente, o Dom Casmurro, que está narrando este livro aqui, ele mora no Engenho Novo, em uma casa que, segundo ele, era muito parecida com a que ele morou na infância. Bom, com um exemplo que eu já dei para vocês do apelido dele, dá para perceber que o Bento Santiago, ele não é uma pessoa nada confiável, então a gente sempre tem que desconfiar dele. Aliás, em livros narrados em primeira pessoa, a gente sempre tem que desconfiar do narrador. Pois, basicamente, a gente mesmo, quando vai narrar algo que aconteceu, contar algo que aconteceu para alguém, a gente sempre vai beneficiar o nosso lado. Então, a gente sempre que fez alguma coisinha errada aqui ou ali, vai tentar esconder, né, acobertar esses fatos que ocorreram para fazer algo seja mais beneficente para a gente. E é isso mais ou menos que ocorre aqui, porém aqui a gente tem um agravante ainda, que Dom Casmurro, além de não ser um narrador confiável, ele não é uma pessoa que não é nem um pouco flor que se cheire. Ele é um pouco egocêntrico, egoísta, rabugento, enfim. É um personagem que eu enxergo como muito complexo, pois ele é um personagem que é difícil de gostar dele. Você não consegue gostar desse personagem e em alguns momentos você vai acabar sentindo até um pouco de raiva dele. Então é difícil, né, a gente ler um livro que é narrado por uma pessoa que a gente não gosta durante a narrativa, mas com a escrita de Machado de Assis, né, ele conduz muito bem isso. E no final a gente acaba até que gostando muito do livro, né? E acaba lembrando-se, né, do personagem, se torna um personagem imortal. Não por ele ser legal, um personagem gostável, e sim por ser um personagem que nos marca, que fica na nossa cabeça. O Dom Casmurro e a sua personalidade fica matutando a gente fica pensando nas atitudes, até mesmo nas reflexões que ele tem. E vê, né, questiona o personagem o tempo todo. A narrativa do seu passado começa de fato no capítulo 3 do livro e se inicia no ano de 1857. Aqui nessa primeira parte do livro, onde ele começa a narrar o seu passado, somos apresentados então à família dele. É uma família bem de vida, a sua mãe possui muitas terras, possui muitos imóveis, casas, né, digamos assim. Enfim, aqui então a gente vai ter a Dona Glória, que ela é viúva do marido e, segundo Bento, ela é uma pessoa muito boa, não sei o que. Ele vai falar super bem dessa sua mãe, então é um das personagens que ele mais elogia aqui durante o livro. Temos o José Dias, que ele é um agregado da casa, ou seja, uma pessoa que mora de favor na casa de Bento Santiago. Porque no passado, né, ele foi até a casa da família deles, se dizendo ser médico, e curou, entre muitas aspas, por sorte aí, algumas pessoas daquele lugar. E assim ele foi criando aí uma afetividade, né, com as pessoas daquele lugar, um laço realmente com eles, que eles acabaram oferecendo o lar deles para o José Dias.
Depois descobre-se então que José Dias não era médico coisa nenhuma, ele não tinha diploma e ele inventou essa mentira para todos, porém, por conta da afetividade, né, que todos daquela casa e a consideração que criaram com José Dias, deixaram ele morando lá. Então, por isso, ele sempre é um puxa-saco das pessoas que moram lá, principalmente do Bentinho e de sua mãe, porque ele tem que continuar mantendo essa relação boa com eles para continuar morando lá e tendo seus benefícios aí, sem esforço nenhum, né, digamos assim. Então é um personagem assim, muito interesseiro aí que a gente tem durante a trama. Também temos o tio Cosme, a prima Justina e etc. E obviamente, não podia faltar, chegou a hora de falar de Capitu. Nesse capítulo também, quando a gente narra a infância dele, ele é muito próximo de Capitu, que é sua vizinha, e que possui aí uma família bem mais humilde, ela vem de uma família bem mais pobre realmente do que o Bento, e os dois são muito amigos na infância. A Capitu, ela é filha então do Pádua e da Dona Fortunata. Essa primeira parte do livro Dom Casmurro, onde narra a infância deles, ele tendo que ir pro seminário, que eu já vou contar melhor essa parte do seminário para vocês no vídeo, me lembrou um pouco um romance do ano de 1872, que eu li recentemente, chamado O Seminarista, do Bernardo Guimarães. Essa primeira parte me lembra muito aqui este livro aqui, que faz parte do romantismo, porém as duas tramas seguem aí o rumo bem diferente, bem divergente, tá? Mas pelo menos esse início, né, esse contexto inicial em que se passam dos livros, me remeteu aí um pouco, tá? Mas sem dúvidas, Dom Casmurro, na minha visão, é bem melhor. Mas ele acabou assim, me remetendo ao Seminarista, acabei conseguindo fazer um pequeno link aí entre os dois livros. Mas não se confundam, tá? Não são histórias idênticas, seguem caminhos super diferentes, mas esse início me remeteu um pouco ao Seminarista. Ainda no início do livro, o Dom Casmurro ele vai escutar duas conversas aí escondido, né, dos adultos. A primeira delas é onde ele descobre então que terá que ir para o seminário, sua mãe deseja o enviar para um seminário para se tornar padre por conta de uma promessa que ela fez. E que promessa é essa? Basicamente, antes do Bentinho nascer, ela não conseguia ter nenhum filho e ela prometeu a Deus e tudo mais que se ela ganhasse um filho, ela ia o colocar no seminário para se tornar padre o mais rápido possível. Era uma promessa que ela fez. Ela é uma devota assim muito forte, então ela tem até um pouco do fanatismo religioso da parte da mãe dele aqui no livro. E um pouco depois, já no capítulo 5, o José Dias vai fazer uma espécie de denúncia, fofoca, né, digamos assim, à mãe de Bentinho, falando para ela ficar de olho nele com a Capitu, pois os dois andavam próximos demais um do outro, se é que me entendem. O Bentinho ouve isso, e aí que vem o clique, o gatilho, né, digamos assim, nele, que ele percebe que sim, ele sente coisas pela Capitu, e por influência do que ele escutou, ele vê que a Capitu sim é uma pessoa que ele gosta muito, que ele ama, né? Ele começa a olhar a Capitu com outros olhos. Antes disso, não era nada demais, era só uma amizade. E aí eu fico me perguntando, será que o Bento ele foi influenciado por essa denúncia, né, digamos assim, que o José Dias fez? Será que se ele não tivesse escutado em nenhum momento essa conversa, ele teria se tocado sobre esses seus sentimentos pela Capitu? Porque o Bento, o Bentinho, como vocês preferirem chamar, ele é uma pessoa muito influenciada pelas outras pessoas aqui no livro, então em qualquer momento ele sempre vai sofrer por influência de alguém, e não sei, isso pode sim ter influenciado muito seus sentimentos pela Capitu. A partir daí então, a gente vai tendo o desenvolvimento da relação da Capitu com o Bento, os dois vão ficando de namorico um com o outro e tudo mais. E a Capitu do início do livro, né, até a fase da juventude, foi uma personagem que eu gostei bastante, ela é uma personagem muito sagaz. Ela é uma personagem que toma atitudes realmente, então ela é muito mais madura realmente do que o Bento, né? E, enfim, o Bento, ele narra a si mesmo, né, aqui dentro desse livro, como uma pessoa muito tola até, digamos assim, em alguns momentos. Ele é uma pessoa muito inocente, segundo ele, muito influenciada até. Mas não estaria o Bento do presente, né, o Dom Casmurro do presente, tentando influenciar a gente de alguma forma, da gente se sentir um pouco compadecido do Bento do passado e achar, nossa, olha como ele era inocente, nossa, olha como a Capitu ela era persuasiva, nossa, olha como a Capitu manipulou ele. Não estaria o Bento de hoje descrevendo o Bento do passado dessa forma para nos manipular? Não sei, né? Isso é uma das coisas que me deixou aí um pouco inculcado durante o livro, mas de qualquer forma o Bento aqui é descrito como uma pessoa inocente, a Capitu é uma pessoa muito mais avançada do que ele. É um personagem que eu gostei demais, principalmente no início do livro. Depois ela perde um pouco de foco na última parte, né? E, enfim, mas eu gosto muito da personagem da Capitu.
Mais pra frente, não tem jeito, o Bento ele acaba indo pro seminário, porém, o José Dias vai ajudar ele de uma certa forma. Ele vai ficar sabendo que o Bento não quer se tornar padre e vai tentar aí persuadir a mãe do Bentinho a mudar de ideia. O Bento fica lá no seminário por pouco tempo, inclusive dentro do seminário ele vai conhecer então Ezequiel de Souza Escobar, ou somente Escobar, que vai se tornar o seu melhor amigo. E lá ele também descobre que o Ezequiel ou Escobar já também não quer se tornar padre, ele pretende se tornar outra coisa. E mais pra frente, então, poucos anos depois, o Bento ele sai do seminário e começa a fazer faculdade de Direito. O Escobar, consequentemente, também sai do seminário. Bom, e o Bentinho, né, ele admira muito o Escobar. Ele sente até em alguns momentos uma certa inveja desse seu amigo. E o Escobar vai ser um personagem muito importante mais pra frente aqui na trama, então guardem o nome dele. Depois de narrar essa parte do seminário e tudo mais, começa uma outra fase no livro, onde começa a fase da vida adulta de Bentinho. Essa fase do seminário, no início dela, eu confesso, esse arco, né, eu achei um pouco cansativo, descritivo demais, porém, ele é um arco muito importante pra gente saber aí um pouco do como vai ser o desenvolvimento da história. A gente conhece bastante da real personalidade, né, que o Bentinho ele tem. Então, é um capítulo muito importante, são capítulos importantes aqui que tem durante esse pequeno arco da história. Porém, depois a gente inicia então o último arco do livro, onde vai mostrar a vida adulta do personagem. O interessante é que o Bento, ele começa a escrever de forma muito rápida esses últimos capítulos do livro. Então ele se delonga demais na parte da sua infância e juventude, e na parte da vida adulta ele passa muito rápido, ele nem narra direito como foi fazer essa faculdade de Direito. Então não estaria aí o Dom Casmurro, do presente no caso, né, tentando ocultar alguns fatos que ocorreram durante esse seu passado? Não sei, né, quem sou eu para falar algo. Ele finalmente se casa com Capitu no ano de 1865 e com muito esforço, depois de um certo tempo aí até, eles conseguem ter um filho, mas depois disso, no seu casamento, eles não têm mais nenhum filho juntos. E aí começa a ficar a dúvida, né, por que eles demoraram tanto a ter um filho? E uma teoria aí que surge depois no final, que eu vou contar pra vocês, tem um pouco a ver com isso. Então guarde essa informação pra vocês. Porém, nasce o filho deles, ganha o nome de Ezequiel também. E conforme os anos vão se passando, os ciúmes do Bento vai crescendo cada vez mais em relação ao Capitu, que ele vai ficando cego realmente. Ele vai perdendo noção do que está acontecendo à sua volta, até chegar aí no seu ápice, onde ele começa a perceber que o Ezequiel, ele se parece muito com Escobar, em aparência, em gestos, em modos de falar e tudo mais. E o falecido Escobar, no caso. Sim, o Escobar, ele morre aqui no livro, afogado. E em um momento aqui ele se casa com a Sancha, né, que é uma personagem importante, eu diria, aqui na trama, pois ela vai ter um trecho pequeno aqui envolvendo ela, Dom Casmurro, que eu acho que muitas pessoas esquecem ao ler o livro, né. Eu acho muito importante esse trecho para a história, para chegarmos a uma certa conclusão no final, possível conclusão no final. Mas enfim, ele se casa com a Sancha, os dois viram vizinhos, então, da Capitu com o Bentinho. Então, o Escobar, que também não era uma pessoa bem de vida, acaba subindo na sociedade por Sancha ter uma classe social maior do que a dele, né, digamos assim. E a Capitu nunca nega, né, que o Ezequiel realmente se parece muito com o Escobar. E o Bento chega à conclusão no final de que ele não é filho dele, e na verdade é filho, então, do Escobar. E aí, então, ele se separa da Capitu, a Capitu e o filho vão para a Suíça, na Europa, né? E eles se despedem, se divorciam e tudo mais. Enfim, é uma coisa doida que acontece aqui. Inclusive, o livro Dom Casmurro, né? Ele tem várias referências aos outros livros, como passagens da Bíblia, e também a Otelo, que é uma peça de teatro do Shakespeare. Em um momento aqui do livro, o Dom Casmurro, ele vai assistir Otelo no teatro, e ele vai ver que aquilo tem um pouco a ver com a história dele, né? Com uma história de traição ali no meio e tudo mais, e ele decide que vai se envenenar, ele vai se matar, e quando ele vai fazer isso, né, ele vai tomar uma xícara de café com veneno dentro, ele pensa em se matar, porém seu filho chega bem na hora, o seu filho, né, ou ele já não considera mais um filho, e chega um momento aqui do livro também que ele pensa até mesmo em envenenar o próprio filho, gente, mesmo que não fosse o filho dele, aquela criança, o Ezequiel ali, que estava abraçando ele e tudo mais. Então, em alguns momentos, né, esse não é o único momento do livro em que o Bento, ele tem esses pensamentos muito questionáveis, muito estranhos, realmente, que nos assustam, nos afligem, né, realmente. E, enfim, ele só tem um pensamento aí, mas no final ele acaba não fazendo isso. Ele não se envenena e nem envenena o Ezequiel. Mas, enfim, no fim ele chega à conclusão, então, de que Capitu sim o traiu.
E assim termina o livro, né? E agora vamos começar a falar das minhas observações aqui, algumas que eu tenho a fazer ao livro, tá? Primeiramente, para muitos, né, Dom Casmurro pode parecer um livro muito chato, um livro difícil. Acho que porque é obrigatório, né, em escolas, universidades, vestibulares, faz a leitura, tudo que é obrigatório, assim, né, nos faz ficar um pouco mais pressionados a ler, faz também aquela leitura se tornar um pouco mais dificultosa, mais chata. Mas eu proponho a vocês que tiveram um contato não tão legal com Dom Casmurro na escola, que tentem ler de novo e deem mais uma chance pro livro e leiam dessa vez por diversão, porque querem, no ritmo de vocês, e absorvam o máximo da história para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bem mais. Dom Casmurro não é um livro difícil, Dom Casmurro não é um livro chato, Dom Casmurro é um livro muito legal, que você vai adorar ler, é uma narrativa super fluida. Sim, ele tem um vocabulário mais difícil, né, digamos assim. Sim, pois é um livro que foi escrito há mais de 100 anos atrás. Muitas palavras nem são usadas mais nos dias de hoje. Mas existem muitas edições aí que são simplificadas no mercado, né? Simplificadas, assim, que tem o texto integral, porém tem explicações, né, notas de rodapé, sobre dando contexto geral da época, dando significados de palavras antigas. Como, por exemplo, aqui, essa minha edição da Panda Books tem... Então aqui, ó, a palavra tropel. É uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia. E aqui tem o significado. Bando, grande quantidade, etc. Então, essas edições aqui elas ajudam bastante a compreender melhor a trama, apesar de que nessa minha edição do Panda Books, alguns momentos que, principalmente onde tem esses quadrados aqui, que dão um contexto, né, sobre o que está acontecendo, são um pouco desnecessários, até faz a leitura ficar um pouquinho mais chata, né, mas tem uma outra edição que eu não tenho, mas dizem ser muito boa, e eu já li um outro livro do Machado de Assis em uma edição deles, que foi o Alienista. Bem, pessoal, eu também esqueci de falar no vídeo, né, sobre os ilustradores dessa edição aqui da Panda Books. Acho que vale ressaltar isto. Então, aqui essa é a minha edição do Panda Books, né, tem diversas ilustrações durante o livro, que são muito diversificadas uma entre si. Então, algumas têm esse estilo um pouco mais cartunesco, né, como vocês podem ver. Já outras têm um estilo mais detalhado, né, realmente, de um livro que parece ter ser um livro de ilustrações de livros mais antigos, como essa daqui. Enfim, então são vários artistas diferentes que compõem aqui as ilustrações desse livro. Então vou deixar uma foto aí com o nome de cada um certinho, tá? Que é a Dantofágica, que é um lançamento, inclusive, de Dom Casmurro, que tem textos de apoio, falando da questão do traiu ou não traiu, diversas outras coisas, tem ilustrações muito bonitas. Enfim, essas duas edições, né, são as que eu mais recomendo pra vocês. Mas também, se você tiver uma edição simplesona em casa, ou ler no celular, você vai conseguir, persista pelo menos nas primeiras 30 páginas, tá? Pra mim, todo livro clássico, né, quando eu começo a ler ele tem um começo um pouco mais difícil, pois eu tenho que me acostumar com a escrita do autor, a ambientação, o contexto da época. Com Dom Casmurro isso não aconteceu muito, talvez por eu já conhecer a escrita do Machado de Assis, né, com os outros dois livros que eu já havia lido dele. Mas persistam, né, leiam primeiro as 30 primeiras páginas, 40, que depois você deslancha na leitura, tá, gente? Não desistam no começo. Tenho certeza que você vai achar Dom Casmurro um livro leve, bem-humorado, enfim. E como eu falei, né, o Machado de Assis, além de trabalhar também com a ironia, o sarcasmo, ele trabalha com a subjetividade nos seus livros. E fica bem claro que o Bento, né, ele tem uma imaginação bem fértil aqui no livro, ele imagina, idealiza, né, muitas coisas. E na visão do Bento do presente, a Capitu no passado, né, queria manipular aquele Bento, né, fazer coisas terríveis com ele, queria se aproveitar dele, né? Então, subir na sociedade, ela estava interessada no dinheiro dele. É interessante ver como o narrador, desde o início do livro, ele prepara todo um terreno para que no final ele tenta convencer a gente de que sim, a Capitu era uma interesseira até mesmo. E o Bento, né, inclusive, é uma pessoa que desconfia de muitas pessoas. Algumas pessoas realmente estão ali naquela família dele por serem interesseiros, como o José Dias, né? Mas, sério, ele desconfia muito das pessoas, muito mesmo, assim, um ponto, assim, que você fica, meu Deus. E isso acaba sendo passado pra gente. Apesar de a gente não gostar do personagem, a gente também consegue não gostar dos personagens em que ele não gosta, porque ele fala tão mal daquelas pessoas parecem ser tão sanguessugas, né, digamos assim, até certo ponto, que a gente também não consegue se simpatizar com eles. Então, muitos personagens desse livro aqui, eu acabei não conseguindo me simpatizar, não que eu não tenha gostado deles, mas que eu não consegui sentir uma certa empatia, né, por eles. Digamos assim que até mesmo o Dom Casmurro, ele acaba nos infectando aí com a desconfiança dele também.
Acho assim que uma das únicas poucas personagens em que ele fala 100% bem do início ao fim do livro é da sua mãe. E do seu falecido pai também, que ele fala que os dois tinham um casamento maravilhoso, isso na cabeça dele. Os capítulos que mais me fizeram sentir um certo ódio, né, uma certa raiva aí do Dom Casmurro, foi no capítulo chamado Um Pecado, onde nesse capítulo ele pensa que seria melhor a mãe dele morrer, ela está adoecida, né, e ele acha que poderia ser melhor ela morrer, porque assim ele não iria para o seminário. Então olha o que passa pela cabeça de uma pessoa assim. Enfim, o Dom Casmurro, né, o Bento, ele tem esses pensamentos diversas vezes no livro, esses pensamentos muito estranhos realmente. No capítulo chamado O Desespero, ele tem um ataque de ciúmes onde ele pensa, né, na mente dele em estrangular realmente a Capitu. E tem o capítulo também que eu comentei agora há pouco com vocês, em que ele tenta envenenar, ou pensa, né, envenenar o Ezequiel. Creio eu que a criação do Bento foi um fator crucial para fazer ele se tornar o que se tornou hoje. Ele era uma pessoa muito bajulada, muito mimada, ele era considerado o centro das atenções ali pelas pessoas que estavam à volta dele, e isso refletiu muito na sua vida adulta. Então por isso que ele é uma pessoa que acha que o mundo tem que girar em torno dele, que acha que todo mundo é interesseiro, que acaba se tornando uma pessoa até mesmo egoísta. Enfim, é um livro também que na subjetividade, né, ele trabalha um pouco com essa discrepância, diferença de classes também. Enfim, Dom Casmurro é um livro que dá para você ter diversas interpretações sobre ele, além do traiu ou não traiu da Capitu. Para mim é muito além disso, acho que ficou bem claro isso nesse vídeo. Mas mesmo assim é um ponto legal, né, a gente falar dessa questão da traição, que eu vou comentar aqui sobre esse tópico nesse vídeo também. Então acho que assim é super válido a gente fazer releituras de Dom Casmurro. É um livro que nos leva a diversas interpretações e pensamentos diferentes. Com certeza eu vou reler esse livro algum dia. Chegando aqui à questão polêmica, né, do traiu ou não traiu da Capitu. Será que ela traiu o Bentinho, hein? Primeiramente, eu já digo pra vocês que eu não consegui chegar a uma conclusão lendo este livro aqui pela primeira vez. Eu ainda tenho dúvidas se ela traiu ou não de fato o Bentinho. Eu acho isso super normal, né? Você ter no final essa conclusão, pois é a intenção do Machado de Assis. Ele entrega tantas pistas pra você desconfiar da Capitu e pistas também pra você desconfiar de que ela não tenha traído o Bentinho. Então, ele dá pista tanto para os dois lados e eu acho que não existe um certo e errado no final. Todas as teorias estão válidas aqui, porque o Machado de Assis, ele deixa esse final em aberto pra gente realmente, pra gente chegar a uma conclusão. E na verdade não dá pra ter certeza de nada 100% do que acontece aqui dentro do livro, pois ele é narrado em primeira pessoa por um personagem nada confiável, gente. Então tudo que acontece aqui no Casmurro pode ter sido alguma coisa aqui ou ali alterada, não só essa parte da traição da Capitu, enfim. As pessoas que dizem, né, que a Capitu não traiu, o argumento que elas mais utilizam, né, ou pelo menos o que eu mais vi por aí, se você tiver algum outro argumento por aí também, deixa aí embaixo nos comentários para descobrir. Pois falam que é um personagem, né, o Dom Casmurro, ele é um personagem que, de certa forma, ele tem problemas psicológicos. Então, seus ciúmes, ele chega a ser doentio, não chega a ser normal, né? E isso faz com que as pessoas não achem suficiente a prova em que ele nos entrega, né? De que, o Ezequiel é parecido com o Escobar, então por isso a Capitu me traiu. Então isso não convence as pessoas disto. Já as pessoas que falam, então, que a Capitu o traiu, né? Vão dizer que tem um certo momento aqui do livro, né, um trecho que é mais ou menos assim, que o Bento, né, ele chega em casa mais cedo, um certo dia, a Capitu não está lá, e por coincidência a Capitu está lá na casa do Escobar, então isso já gera uma desconfiança na gente. Inclusive os que acham que a Capitu traiu, falam que ela sempre foi uma pessoa um pouco interesseira, assim como mesmo o Escobar. E na minha visão, mesmo que a Capitu tenha traído de fato o Bento, nada justifica as certas atitudes e pensamentos que o personagem tem, não só com a Capitu, mas com diversos outros personagens aqui dentro desse livro. Por isso eu acho o Dom Casmurro um personagem muito complexo, um personagem muito duvidoso, de uma realmente personalidade muito duvidosa. Sem falar que ele se contradiz em diversos momentos aqui no livro e que ele não é santo coisa nenhuma. Então agora eu chego aqui na parte do momento em que ele tem com a Sancha aqui no livro, né? Tem um momento, então, que ele vai se aproximar ali numa cena, né? Realmente os dois ficam um pouco próximos um do outro. E o Bento, ele sente algo pela Sancha ali, mas é algo passageiro, segundo ele, né? E logo depois dessa cena que ele tem com a Sancha, ele vai ter o clique, então, de desconfiar que a Capitu traiu ele. Então, o Bento, ele não narra também aqui essa parte da fase em onde ele estava na faculdade. Então, nada impede dele ter tido também outros casos amorosos por aí. Enfim, o Bento também pode sim ter sido relacionado com outras pessoas, não diria que com a Sancha, tá?
Acho que isso é um pouco difícil. Isso me leva a uma outra teoria também, que é uma outra teoria que as pessoas falam de que a Capitu também possa ter traído, é que a Sancha tenha se aproximado nessa cena do Dom Casmurro como uma espécie de provocação ou uma vingança que ela fez ao Escobar. Pois essa teoria, né, que eu vi já algumas pessoas comentar por aí, não necessariamente eu concorde com tudo que eu estou falando aqui, tá, gente? Eu só estou mostrando ponto de vista de outras pessoas, como eu mesmo falei. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu, até agora, tenho minhas dúvidas de que a Capitu possa sim ou não ter traído o Bento, tá bom? Nessa suposição, a Capitu, ela teria ficado com o Escobar e tido um filho com ele, pois percebeu que o Bento não poderia dar este filho a ela. E ela percebeu que o Bento, ele queria muito ter um filho, ela também queria muito ter um filho. Então ela pode ter ficado com o Escobar para terem esse filho, mantendo esse segredo, falando que era um filho de Bento, né, digamos assim. Porém, esse segredo não ficou mantido aí por muito tempo. E a Sancha, ao ficar sabendo disso, ela pode ter acabado descoberto esse segredo, fez essa aproximação, né, com o Dom Casmurro como uma provocação, uma vingança ao Escobar. É uma teoria um pouco mirabolante? É uma teoria um pouco mirabolante. Pode fazer sentido? Sim. Provavelmente o Dom Casmurro ele era estéril e não conseguia ter um filho nunca. E a Capitu, para o agradar, né, digamos assim, deu esse filho a ele, ficando com o Escobar, né? Mas isso poderia muito bem ter sido melhor resolvido se eles adotassem uma criança. Até porque, depois disso, né, eles tentaram muito ter filhos, né, antes disso, e depois deles terem ganhado o Ezequiel, eles não conseguiram ter mais nenhum outro filho. E antigamente era super normal as pessoas terem mais de um filho por aí, né? E eles tentaram ter um segundo filho e nunca tiveram. Enfim, eu continuo aí tendo as minhas dúvidas. Quem sabe numa próxima leitura, né, ou seja, numa releitura, eu consiga chegar a uma conclusão mais concreta. Mas agora eu deixo aí com vocês. Vocês já leram Dom Casmurro? Segundo aí as coisas que as pessoas falam, que vocês sabem, você acha que a Capitu traiu ou não, Bento? Quais são as provas aí, quais são as coisas que vocês falam ao justificar a questão a isso, né? Mas lembre-se, Dom Casmurro, pra mim, é um livro que vai ser muito mais além do que essa questão do traiu ou não traiu. Mas, para vocês observarem, o Machado de Assis, ele fez uma trama tão legal e tão difícil de ser resolvida nessa coisa do traiu ou não traiu, que até os dias de hoje não existe algo concreto sobre isso. Ninguém chegou nunca a uma conclusão concreta deste fato que aconteceu. Então é como se fosse um suspense. Eu tenho certeza de que se Machado de Assis tivesse escrito aí vários livros policiais, ele também conseguiria ter escrito aí muitos casos que fossem possíveis de serem desvendados, assim como este da questão do traiu ou não de Capitu. Mas enfim, eu gostei muito dos personagens, gostei muito de conhecer Dom Casmurro, apesar de ter sido um personagem que eu não gostei dele, né, como pessoa. Foi um personagem muito complexo, que eu consegui questionar ele em muitos momentos. Continuo gostando muito da escrita do Machado de Assis. Provavelmente se tornou meu livro favorito dele, não sei ainda, tenho minhas dúvidas, eu ainda gosto muito de O Alienista, mas aí está pau a pau aí com O Alienista. Enfim, digam aí embaixo nos comentários se vocês já leram Dom Casmurro ou leram um outro livro do Machado de Assis. Eu vou ficando por aqui, se gostaram do vídeo já sabem, deixe seu like, se inscreva-se no canal, comentem, siga o canal lá no Instagram também, @olá.leitores, e até uma próxima.